Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo muito importante para refletir sobre uma cena que eu vi esses dias. Esses dias eu estava passando num bairro de São Paulo, né? E eu presenciei uma cena assim que para muitos é tão corriqueira e as pessoas estão tão acostumadas a ver isso, né? E achar comum porque acontece muito, já se tornou normal. E eu digo de passagem que uma coisa que é normal não quer dizer que é certa ou que eu concorde. É normal no sentido de acontecer sempre, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu acredito que acontece, e especialmente no lugar onde nós moramos, que é o Brasil. A respeito, gente, de crianças, que eu canso de ver elas no farol, vendendo uma balinha, outras mendigando, outras com os pés no chão, desagasalhada, procurando um pouco de alimento no chão, na lata do lixo, vivendo uma vida de pedinte. Eu geralmente, quando eu vejo essa cena, eu fico muito triste, porque se tem uma coisa que deixa o meu coração triste, cheio de compaixão, é ver tantas crianças em situação de vulnerabilidade, em ver tantas crianças sem teto, sem ter o que comer, vivendo uma vida que nem para o animal, né, a gente deseja, porque nem para o nosso animal de estimação a gente gosta de dar coisas do lixo. E a gente vê muitas crianças famintas, com a roupinha suja, desagasalhada e às vezes até sozinhas, né? Muitas crianças de 6 anos, 7, 8. E eu fico muito triste com isso, porque a gente sabe, gente, que o lugar de criança é aonde? É na casa dela, onde ela está segura, sendo vista por um responsável, né, por um adulto, no caso o pai, a mãe. A gente sabe que criança tem que estar supervisionada, não importa a idade, e também tem que estar na escola, né, e ouvir essas crianças em horário que deveriam estar na escola e não estão, né, é uma situação desprotegida, andando por aí. E eu resolvi fazer esse vídeo não para criticar essas crianças, nem a condição delas, mas para usar essa situação, essa história cotidiana, que é uma coisa que a gente vê todos os dias, né? Principalmente se você vai para o centro da cidade, nos bairros mais assim centrais, você vê muito isso, né? E de tanta gente ver uma coisa, a gente acaba achando normal, principalmente quando a gente não pode fazer nada, né? Então eu fico muito triste em ver isso. E eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo a respeito daquelas pessoas que estão pensando em ter seus filhos, constituir sua família, né? Que estão pensando em colocar filho no mundo. As pessoas falam assim: ah, Ana Maria, mas filho é bênção, né? Os filhos são herança do Senhor. Gente, mesmo filho sendo bênção e sendo herança do Senhor, como muitos falam, né? Os religiosos falam, para fazer essa herança é necessário juízo. Não é porque os filhos são bênção, gente, que tem que colocar no mundo de tudo quanto é jeito. Muito pelo contrário, por serem seres especiais para Deus e para nós também. Tem que ser colocado no mundo com sabedoria. Deus, gente, ele é sábio. Não é porque uma coisa é de Deus, é bonita, a criança ela é pura, que tem que colocar no mundo assim de qualquer maneira. E como muitos adultos falam, né, quando tá grávida, ah, aconteceu. Não, gente, gravidez não se acontece. Gravidez se decide estar grávido, né? Estar grávida. Se decide e se prepara também. Não é um acidente, não é uma coisa imprevisível que está além das suas forças, não. A gente tem que colocar, gente, filho no mundo com responsabilidade, ainda mais nos dias de hoje. E eu vou falar aqui, vamos ter essa conversa aqui. Não é todo mundo que está preparado para essa conversa, não é toda mulher que está preparado, e também todo homem, né? Porque filhos diz respeito tanto ao homem como à mulher, né? Mas não é todo mundo que está preparado. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em colocar filhos no mundo com juízo, automaticamente vem aquele grupinho de pessoas que romantizam a gravidez, a maternidade, os filhos falam assim: ah, mas é uma benção, filho não é maldição. Mas quem está dizendo que filho é maldição?
Gente, filho não é maldição. Essa cena que eu vi, eu não estou dizendo que criança é uma coisa ruim, mas a situação em que essas crianças que eu vi na rua é uma coisa ruim. É uma coisa ruim você ver uma criança mendigando quando ela deveria estar na escola. Você fica pensando, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? E muitas dessas crianças, gente, não tem pai nem mãe. Às vezes, por algum motivo, os pais foram embora, abandonaram, ou outras situações, os pais não estão mais nesse mundo. E essas crianças estão sendo criadas assim, de qualquer maneira, né? Capaz de sofrer algum tipo de exploração, né? E todo tipo de coisa ruim que os adultos fazem com criança hoje em dia, que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Gente, para com esse negócio de romantizar gravidez, maternidade e ser irresponsável, achar que filho acontece. Ah, aconteceu, não. Filho se faz e se a pessoa é fértil, eles vão nascer. E não tem nada a ver com Deus. Ah, é que Deus quer. Você acha mesmo, amiga? Para você que fala para mim, ah, Deus quer que o filho nasça. Será que Deus quis que essa criança que eu vi na rua ficasse na lata de lixo procurando um alimento estragado para comer? Você acha que esse Deus, ele é tão ordinário assim, que ele quer que o adulto coloque esse filho no mundo de uma maneira irresponsável e abandone, entregue a própria sorte essa criança sem chinelo, sem roupa, no frio? Você acha que o Deus que você serve mesmo, gente, ele é assim, carrasco? Porque eu me recuso a servir um Deus desse. E por que eu estou falando em Deus? Porque toda vez que eu falo que a pessoa tem que colocar filho no mundo com uma certa inteligência e um planejamento, vem aquele grupinho, principalmente aquele grupinho de evangélico, de religioso, que fala, não, multiplicar e povoar a terra. Gente, quando Deus falou multiplicar e povoar a terra, foi na época que a terra era sem forma e vazia. Não existia filhos. Só tinha Adão e Eva. Agora a Terra está cheia. Temos 8 bilhões de pessoas no planeta. E muitas delas passam muita fome. Muita fome. Que você nem imagina. Certo? E esse discurso que eu faço aqui, esse vídeo aqui, eu me dirijo não para que as pessoas, gente, deixem de ter seus filhos. Você não vai deixar de ter seus filhos, você não vai deixar de constituir sua família, mas vai fazer isso com sabedoria, com inteligência. Ora, quando você pretende viajar para um lugar, você planeja a sua viagem, às vezes um ano antes, porque você quer que tudo dê certo, porque você sabe que se vier um contratempo, vai estragar a sua viagem. Agora, você planeja a sua viagem, que é uma coisa que, digamos que dê errado, você não vai ter tanto prejuízo. Imagine, gente, colocar um ser humano no mundo. Você tem noção, você que está me ouvindo, você tem noção o que é colocar um ser humano no mundo e entregá-lo à própria sorte? Eu sei que isso não é feito por todo mundo, são alguns. Eu sei que, graças a Deus, as pessoas que eu conheço que colocaram o filho no mundo cuidam direitinho, dentro das condições que tem. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para você. Por mais que você tenha condições financeiras de todo tipo, colocar filho no mundo já não é fácil. Você não vai deixar de ter problema por causa disso. A tarefa não vai ser fácil, porque filho, gente, não vem com manual de instrução. Agora, imagine, né? Se você planejando já não é fácil, imagine aqueles adultos que são irresponsáveis. Eu tô falando aqui com aqueles, né, que acham que as coisas têm que ser feitas assim de qualquer maneira, né? Sem planejamento nenhum. Imagine a barra que uma pessoa ela tem que segurar. Pergunta para as pessoas que criaram filho. Pergunta para os seus avós, para os seus pais, que criou você com amor, né? Não te abandonou, procurou trabalhar para caramba para dar o melhor. Pergunta para ele se foi fácil. Não foi fácil. O fato de seus pais te amar, seus avós, sei lá quem foi que te criou, até mesmo você, que é uma pessoa adotada, o fato dessa pessoa ter te criado com amor e ter feito de você um homem de bem, uma mulher de bem, não quer dizer que isso tenha sido fácil. Chama seus avós, seus pais, né? O seu tutor, sei lá, a pessoa que é responsável para você, conversa com ele 10 minutos para você ver tudo que eles passaram, né? E isso, gente, porque era outra época, era outra vida.
E tem pessoas que falam assim para mim: ah, Ana Maria, mas onde come um, come dois. Gente, antigamente, há alguns anos atrás, os nossos avós, até os nossos pais, falava isso. Porque onde comia um, comia três, quatro, cinco, mas vivia numa miséria absoluta. Comia, mas comia mal. E muitas vezes até faltava para todo mundo. Isso é um ditado que parece ser muito bonito, ser muito acolhedor. Mas se você for raciocinar em cima disso, gente, nos dias de hoje, esse ditado, ele não aplica mais. Onde come um, gente, não come dois. Porque só tem para um. E o segundo, às vezes, fica sem nada. Ou então vai ter que dividir um pouco que mal tem para um, para dois. Nenhum dos dois vai ficar satisfeito. E muitas vezes o pai e a mãe têm que deixar de comer para que o filho coma. Você está preparado para essa conversa? Ou talvez você ache que eu estou sendo uma pessoa muito rígida, muito cética. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que ter filhos, né? Eu sempre estou deixando bem claro, estou enfatizando. Mas você, principalmente você, geração nova, moça, rapaz, de repente seu pai não senta para conversar, a escola que você estuda não fala sobre isso. Gente, até hoje eu não entendo por que raio que as escolas não falam sobre planejamento familiar da maneira como se tem que falar. A gente precisa quebrar, gente, esse padrão e deixar de frescura. Ai, não pode falar de certos assuntos que é com a família. Mas às vezes a família não fala. Às vezes a família desse rapaz, desse jovem que está na escola é desestruturada. Nem os próprios pais tiveram essa orientação. E eu acredito, gente, que o papel da escola também é educar. Tá certo que a educação de berço, quem tem que dar são os pais, tudo. Eu não tô tirando a responsabilidade dos pais para jogar em cima da escola ou em quem quer que seja. Mas eu acho que a escola deveria participar disso também. Principalmente, gente, em escolas de ensino médio, onde está começando até as mocinhas, os rapazinhos, estão naquela fase lá do namoro, né? Dos hormônios. Muitos deles, alguns deles, né? Nas escolas onde eu passei, já é pai, ou a menina de 15, 18 anos já é mãe. Hã? Ah, Ana Maria, mas se já é mãe e pai, o que adianta? Para poder planejar, evitar que se tenha mais de qualquer maneira. Tá bom? Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se os nossos pais tivesse toda essa informação que nós estamos tendo hoje, né? Hoje em dia, planejamento familiar, tudo quanto é assunto que antes é tabu, é falado assim em qualquer canto. Mas é preciso que se fale, gente, da maneira correta, no sentido de educar. Não é para criticar, não é para massacrar, gente. Não é para julgar, mas nós temos que ter essa conversa, não podemos fugir de ter ou de conversar isso para os nossos jovens, para a geração futura. Gente, segura aí, porque o vídeo hoje é longo, tá? Não é vídeo de 10 minutos, nem 15. Se você é apressado, quer só rolar a tela para se distrair, você pode ir para outra rede, você pode, entendeu? Ou assista esse vídeo aos pouquinhos. Mas se você é aquela pessoa que você quer sentar aqui comigo para uma reflexão profunda, isso aqui não é filosofia não, gente. Isso aqui é vida. É o dia a dia de pessoas. Se você está preparado para conversar, é um camarada maduro ou é uma mulher madura, então senta aqui comigo para ouvir. Porque ó, os meus pais, ele não tinha essa orientação que eu tô tendo hoje para dar para as gerações e para os meus filhos. Porque se os nossos pais tivessem, muitos erros eles não cometeriam. Eu não estou dizendo com isso, gente, mais uma vez, eu estou sendo bastante enfática, que é para ninguém aqui torcer minhas palavras. Eu não estou dizendo que filho, gente, é um problema na vida de uma pessoa. Mas filho, colocado no mundo de qualquer jeito, se torna um problema sim. E se para você isso não quer dizer nada, pense pelo menos nessa criança, nesse ser que vai nascer, que você, entendeu? Que esse ser que vai nascer, que não pediu para nascer. Então, quando você pensar em ter filho, você que está me ouvindo, que está pensando em ter sua família, não deixe de ter. Mas antes, você tem que perguntar para você mesmo. Você tem que chamar você para uma conversa. A maior conversa que uma pessoa tem é com ela mesma. Você tem que conversar com você mesmo e perguntar lá no fundo e ser sincero. Se você tem, gente, essas 5 coisas que eu vou te falar aqui. E essas coisas você tem que ter sim para ter filho. Não é besteira.
tá? Você tem que refletir se você tem isso, porque se você não tiver uma dessas 5 coisas aqui, gente, você tem que esperar um pouco para ter filho. Porque filho, gente, não é uma brincadeirinha. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E eu sei que tem muita gente que já fez vídeo sobre isso, mas eu tenho certeza que ninguém falou com você como eu vou estar falando agora. Olho no olho, sem medo do seu julgamento, tá bom? Se você não tiver essas 5 coisas que eu te falar aqui, olha, é um conselho de amiga, não tenha filho, não coloca filho no mundo, pelo menos agora. Em algum momento você pode ter, tá bom? Vamos lá, ó, primeira coisa que você precisa ter, estrutura financeira. As pessoas vivem dizendo assim, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não traz felicidade. Mas quando se trata de colocar filho no mundo, gente, você tem que ter uma estrutura financeira. Estrutura significa formação. Estrutura financeira que eu tô falando não é ser rico nem milionário, mas você tem que ter algum recurso financeiro. Porque afinal de contas, né, isso parece ser uma coisa óbvia, né? Ana Maria, quem não sabe disso? Mas tem gente que tá cansado de saber disso e tá colocando o filho no mundo adoidado. E não tem condições de colocar. E tá colocando, né? Essas pessoas mesmo, né? Essas crianças que eu vi no centro da cidade, nessa situação de vulnerabilidade, não tiveram essa conversa comigo, não foram privilegiadas de ouvir o que eu tenho a dizer, e elas não pensaram que elas tinham que ter estrutura para colocar filho no mundo. E hoje essa criança tá aí sofrendo. De repente o pai delas não está mais nem no mundo, já deixou esse mundo. E hoje elas estão acolhendo aquilo que elas não plantaram. Elas não pediram para ter essa vida. Tá bom? Elas não pediram. Mas com certeza os adultos não teve a educação que nós estamos tendo hoje. E não levaram a sério. Gente, isso é sério. Você tem que ter estrutura financeira para colocar filho no mundo. Meu querido, minha querida. Ana Maria, mas os nossos pais criaram os nossos filhos com dificuldade. Mas olha o tempo que os seus pais tiveram você. Se passaram 10, 20, 30, 40 anos. Gente, as coisas não estão mais do jeito dos nossos pais. Como eu falei aqui na introdução do vídeo. Eles criaram a gente, mas com muita dificuldade. Inclusive, eu já até contei aqui como foi a minha vida de infância. Imagine agora, com os problemas que nós estamos vivendo. Você tem que ter estrutura financeira. Você não pode ser irresponsável e ser emotivo. Deus vai dar um jeito. Gente, criança não é um imprevisto para você ficar dando um jeito. É um ser humano que você está colocando no mundo. Se você é maduro, se você é madura, você vai aguentar ouvir o que eu tenho a te dizer, porque é o que vai te ajudar, é o que vai te salvar. Ou você acha que quando teu filho estiver chorando, pedindo leite, você vai dar beijo na cabeça dele e o choro vai passar? Quando ele estiver chorando, ele vai querer leite, ele vai querer a fralda, ele vai crescer, vai ter todas as fases de um ser humano, vai ser criança, vai ser adolescente, vai ser adulto. E em todos os momentos o dinheiro vai precisar estar presente. Vai precisar comer, vestir. Gente, hoje em dia as coisas estão caras, não tá fácil. E não é só no mercado, não. Em qualquer segmento. Remédio é caro, roupa é caro. Você homem, você mulher que tá emocionado aí para ter filho e tá achando que filho é uma brincadeirinha de boneca, que se não der certo, você desmancha tudo e guarda a casinha. Não, no dia que você colocar no mundo, a responsabilidade é sua. A não ser que você seja responsável, né? E jogue nas costas de terceiros. Mas se você quer criar como manda o figurino, você tem que ter condição financeira sim. E ninguém falou isso para você, tá bom? Segunda coisa que você tem que perguntar para você, para ver se você tem. Você tem estrutura psicológica? Ana Maria precisa disso? O que é isso? Estrutura psicológica é se você tem cabeça. Tem muitas mulheres que elas têm corpo para poder encarar uma gravidez, mas elas não têm cabeça para criar filho. Tanto que a gente vê tanta coisa ruim que se fazem com criança hoje em dia, porque elas até têm saúde, até têm fertilidade, mas elas não têm condição nenhuma psicológica. Gente, tem mães que não têm condição nenhuma psicológica para colocar filho no mundo, não deveria nem ter colocado. E pai também, porque o filho é feito pelos dois. Você já se perguntou se você tem condição psicológica? Se você tem paciência, porque a criança ela vai testar seu limite, ela vai exigir paciência, ela nos primeiros meses, ela vai chorar quando muitas vezes você e seu marido quer namorar, ela vai chorar na hora
que você às vezes está querendo tirar um sono. Às vezes a criança vai querer brincar com você e você está chegando do trabalho cansado, você já não tem mais cabeça para nada. E às vezes você quer ter 2, 3, 4, 5, 6 filhos, porque você pensa que é brincadeira. Precisa ter condição psicológica assim para ter filho. Tem muita gente que está desgastada, tem muita gente que não tem condição nem cuidar nem de si própria e está colocando o filho no mundo. Será que você não deveria esperar um pouquinho mais? Condição psicológica, gente, se consegue com cabeça boa, bom senso, tá? Faça essa pergunta para você e não responda para mim. E não precisa responder nos comentários, tá bom? A terceira coisa que você precisa perguntar para você mesmo, se você tem para colocar filho no mundo. Você tem tempo? Ah, Ana Maria, precisa de tempo? Disponibilidade você tem? Precisa. Gente, criança precisa de tempo para você brincar com ela, você levar ela no parque, para você poder conversar com essa criança também. Criança precisa de diálogo. Será que você tem paciência para conversar? Você tem tempo? Às vezes você está num momento da sua vida que você acabou de casar, você mal pagou os móveis do casamento, mal pagou o casamento, mal pagou o lazer. Às vezes você mal pagou, entendeu? A festa e você já vai engatando tudo. Você tem tempo para cuidar de filho? Você de repente precisará trabalhar dobrado. Você tem disponibilidade, a não ser que você esteja pensando, né, em jogar responsabilidade para avós, né, para terceiros. Gente, precisa ter tempo para cuidar de criança sim, e disponibilidade. Porque quem tem que educar é pai e mãe. E às vezes eu não critico. Você tem que deixar seu filho numa creche para trabalhar. Porque eu também já fiz isso. Não é errado. Mas quando a criança, você for buscá-la na creche, tirá-la da creche ou da escola, você vai precisar de tempo para cuidar dela. E às vezes você está com a cabeça que é uma loucura, tendo que estudar, quer trabalhar, quer comprar casa, quer comprar carro, quer cuidar do cachorro, quer cuidar do gato. Você quer cuidar de 1000 coisas. Mas onde que a criança vai ter tempo na sua vida? Você quer viajar, você às vezes é uma pessoa, sei lá, famosa, você quer continuar sua carreira, você tem tempo para ensinar valores para essa criança? Isso vai precisar, tá? A quarta coisa, entendeu? Não, é a quinta coisa, né? Que você precisa. A primeira é a estrutura financeira, a segunda, a psicológica. Não, a terceira coisa agora, eu confundi. Agora, a outra coisa que você precisa ter, estrutura espiritual. Ana Maria, mas não basta ser rico, cheio da grana, não. Tem um monte de gente que é rico, cheio da grana, tem filho, mas não tem estrutura espiritual. O que é estrutura espiritual? Você precisa ter uma bagagem, você precisa ter um conteúdo dentro de você, de relacionamento com Deus, para poder você ter suporte para cuidar de outro ser humano. Será que você tem condições espirituais? E você vai precisar, porque todas as fases da vida de uma criança, de um ser humano, te desafia. E você vai precisar de sobriedade, de paciência. E tudo isso você vai conseguir num relacionamento com Deus. Eu não sei se você é aquele tipo de pessoa que crê ou não em Deus, eu respeito, tá? Mas você precisa, gente, ter condições espirituais. Seu espírito precisa estar bem. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar de outro? Você já parou para pensar nisso? Então se pergunte se você tem estrutura espiritual. A outra estrutura que você precisa ter, né? Que é a última. Você tem a capacidade de perceber e de refletir como que está o mundo que você vive? Você já parou para pensar? Você já ficou 10 minutos sozinha ou sozinho? Você homem, você mulher, ou os dois? E você já pensou assim, quando você conceber, você colocar seus filhos no mundo, que tipo de mundo você está vivendo que você vai trazer um ser humano? A gente está vivendo um mundo, gente, cheio de problema. Ah, Ana Maria, mas problema sempre teve, caos sempre teve, só que agora a gente está demais. Agora está acontecendo coisas que não era para estar acontecendo e em lugares que não era para estar acontecendo, né? Sendo provocado por pessoas que não deveriam estar fazendo. A gente está num país, gente, que as crianças... Eu nunca vi um país, eu não sei se nos outros lugares do mundo é assim, mas eu só posso falar do meu país porque eu vivo aqui. Gente, eu nunca vi um país onde criança, né, ela sofre todo tipo de coisa nesse mundo. Tem palavras aqui, gente, que eu não posso falar, mas você tá entendendo, você sabe aí na sua cabeça do que eu tô falando. Tanto
tipo de exploração que criança passa por parte dos adultos irresponsáveis. Eu sei que não são todos, gente. Tem gente que é amorosa, tem muita gente que trata muito bem os seus filhos, né? Que tá se preparando direitinho. Eu tô falando com um grupo de pessoas que precisa refletir antes de pôr no mundo. Será que você tem, né, percepção? Hoje em dia, gente, o mundo tá tudo muito difícil. Não é só a carestia, é muita violência. Se você um dia partir desse mundo, né, que é uma coisa que a gente não cogita, e você não tiver tempo de criar os seus filhos até uma certa idade, qual é o tipo do mundo que seus filhos vão encontrar? Se você perceber, gente, os recursos naturais, né? Agora eu vou falar um pouco da natureza, que a gente só fala de dinheiro, né? E condições espirituais. Os recursos naturais, gente, muitos deles já não são mais como antes. A água potável, gente, no mundo tá escassa. Ah, Ana Maria, mas eu abro a minha torneira, eu vejo água de montão. Mas até quando será assim? Os recursos hídricos, gente, não são fáceis. Ah, Ana Maria, mas o mundo é 70% água, é? Mas desses 70%, você sabe quanto por cento a água é potável para beber? É menos de 10%. Né? Se tiver alguém aqui entendido da área, me perdoe se a porcentagem está errada. Mas é uma porcentagem muito pouca. Tá? Ah, mas é porque cada um tem um argumento. Ah, mas o planeta Terra é enorme. O planeta Terra é enorme. Mas não basta apenas você colocar uma criança no planeta, né? Agora eu vou falar a nível mundial, global, ter apenas o espaço físico, mas você que dá as condições para ela se desenvolver. Como que vai estar o mundo, será? Você já se perguntou? Porque às vezes eu me pergunto, como que vai estar o mundo quando esse filho que você já colocou no mundo crescer? Né? Ou essas crianças que hoje têm 5, 6 anos, daqui a 10 anos, como vai ser o mundo? Porque nem nós sabemos se nós estaremos vivos, né? Então, gente, colocar filho no mundo, gente, requer todas essas 5 coisas. E se você não tiver nenhuma delas, ou se você tiver 4 e não tiver uma, já é o farol vermelho para você pensar, esperar mais um pouco. Se você tiver 2 e não tiver as 3, já é para você pensar 2 vezes. Tá bom? Você tem que ter isso sim. Eu não tô dizendo que você tem que ser rico, que você tem que estar nadando em dinheiro, mas gente precisa, tá? Criança não se cria só com um beijinho no rosto, na cabeça, só falando meu bem, meu amor, não. Criança, a gente precisa de tudo isso para se tornar um adulto saudável. É por isso que você vê tantas crianças com problema, tanta criança problemática, tanta criança, gente, com tantas coisas nesse mundo que elas sofrem, porque elas foram colocadas assim, ó, de uma maneira irresponsável. E hoje estão aí sofrendo por aquilo que elas não fizeram por onde. Gente, criança é bênção, é uma coisa maravilhosa. Mas criada num ambiente saudável. O ambiente da sua casa que você vai trazer seus filhos tem que ter saudável. Tem que ser saudável. Porque se você é aquela pessoa, principalmente se você está vivendo um casamento turbulento. Gente, tem gente que está vivendo um casamento turbulento. A pessoa não sabe se vai separar. É briga, é agressão. E a pessoa ainda é irresponsável, ainda coloca filho no mundo, no meio como esse. Para quê? Para trazer a criança no mundo? Pelo menos nesse momento você devia esperar. Para quê? Para sofrer? Porque criança, mesmo que ela não entenda, ela absorve o que acontece na vida dos pais. Então pensa bem nisso. Ao invés de você julgar a minha pessoa, porque muita gente julga, né? A gente quando fala isso, acha que a gente tá sendo carrasco, que a gente tá proibindo a maternidade. Não, não tô proibindo. Eu não tô proibindo, não tô dizendo que a maternidade, eu não tô demonizando a maternidade. Mas também a mesma boca que diz isso, diz também que você não deve romantizar. Tá bom? Você deve refletir, você deve se perguntar se você tem essas 5 coisas que eu te falei. Talvez pode ter faltado qualquer uma outra coisa a mais aí, mas essas são as mais importantes. Casal, gente, que não tem essas coisas, não deve pôr filho no mundo. Porque senão você vai trazer uma criança para sofrer. E se você é uma pessoa que diz que está com o coração cheio de amor, principalmente você que diz que tem Deus, que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que busca Deus, você tem que ter mais juízo ainda. Porque dentro dessa criança existe uma alma. E essa alma, quando criança, você vai dar conta dela a Deus. Tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou longo, é uma conversa um pouco pesada, gente, mas as coisas que trazem a gente para reflexão, elas costumam ser assim.
Mas aí sim, você tendo essas coisas, aí você vai começar a ter seus filhos, tá bom? A ter sua família num ambiente saudável. Eu não estou dizendo que por causa disso vai ser fácil, vai ser um mamão com açúcar, que você não vai ter problema. Mas muitos problemas vai ser evitado. Gente, você tem que pensar qual é a luta que você escolhe passar. Tem luta que você passa por causa dessa sua cabeça dura, ou você está passando, tá bom? Eu não estou aqui julgando, criticando, mas eu tenho que chamar você, ó, para usar aqui, ó, a massa encefálica, tá bom? Você prefere o quê? O tapa da verdade ou o beijo da falsidade? Isso aqui não é brincadeira, porque ser humano, gente, não é brincadeira. Colocar filho no mundo não é uma brincadeira. Uma vez colocado, você vai ter responsabilidade durante muito tempo da sua vida. Filhos é para sempre, tá bom? Mas observando tudo isso, você se preparando para deixar um ambiente assim, tenha seus filhos sim, que aí vai ser maravilhoso, tá bom? E se você já teve seu filho numa situação em que faltou tudo isso, ou que tinha uma coisa e não tinha uma outra, lógico que você, entendeu? Você não adianta você ficar olhando para trás, né? Ou ficar se lamentando. Não, eu não vim aqui trazer um julgamento para você. Se você já teve seus filhos numa situação tanto turbulenta, ou já está tendo, ou já está a passo de ter, procure criar, gente, essas condições, principalmente condição espiritual. Você tendo condição espiritual, Deus vai te ajudar nas outras, tá bom? Não vai ser fácil. Se você de repente já tem seu filho, você tá grávida, né? Você nem sabe o que você vai fazer, você tá desnorteado, entendeu? Você se vê tão sem condição e você... Ninguém falou isso para você antes, senão você teria esperado mais um pouco, entendeu? Comece a criar essas condições. Agora você vai ter que lutar mais do que nunca. Não adianta ficar se lamentando, tá bom? Eu espero que minhas palavras cheguem até você, entendeu? E que a gente possa formar no mundo, gente, uma sociedade saudável. Nossa sociedade, gente, está muito doente. Sabe por que a sociedade fica doente? Por causa das pessoas colocar, gente, as pessoas de uma maneira irresponsável, sem o menor cuidado. Não cuidar da nossa sociedade, desde pequena. A gente precisa ter uma sociedade mais forte. Mas sociedade forte, gente, se faz como? Com reflexão, com atitude, tá? Não querer empurrar o problema para debaixo do tapete. Tudo bem? Eu precisava te falar isso, porque me doeu o coração ver aquela cena, né? E a gente não poder fazer nada, tudo bem? E que você possa ter bastante juízo, cuidar bem da sua família, que agora você tem, que Deus te dê saúde, te dê força, entendeu? E que se você tem um filho, cuide muito bem, tenha 2, 3, mas olha, procure fazer tudo isso com muita responsabilidade. Eu acredito que eu falei muito e falei o necessário, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, comenta aí, abra seu coração, tá bom? Qual é a estrutura que te falta para ter filho? Qual dessas falta? Qual dessas você tem? Tá? Meus pais, eles não me deram essa orientação, né? Mas graças a Deus eu consegui criar meus filhos num ambiente saudável. Eu tive que aprender isso, gente, com a vida. Só que você não precisa errar para aprender. Você pode aprender pelo que você vê aí no mundo. Entendeu? Como exemplo daquilo que não deve fazer. Tenha seus filhos sim, forme sua família sim, mas forme com consciência. Escolha o melhor momento, planeje. Para de se esconder nessa conversa. Ah, aconteceu. Não, filhos não acontece. Filho não é evento para acontecer. Não é festa. Filho, gente, é coisa séria, é planejamento, tá bom? Se você planejar, você vai tê-los no ambiente saudável. Se você tiver de maneira irresponsável, você vai colher também os frutos. Eu não tenho uma palavra mais bonita para te falar. Eu gostaria de vir aqui te falar de coisas muito doces. Gente, mas muita doçura também enjoa, estraga. Às vezes você precisa do remédio amargo, porque é o remédio amargo que cura o estômago. Tá bom? Por que será que os médicos, quando você tá com dor no estômago, por que será que eles não passam remédio, não passam xarope pra gente tomar? Né? Você vê, até com as coisas da vida a gente aprende, tá bom? Então tenha um bom sábado, tenha uma boa tarde, que fica para sua reflexão, tá bom? E um abraço para todas as crianças. Eu amo as crianças, gente. Eu não quero, sabe, eu gostaria, um dos meus maiores sonhos
É nunca ver uma criança mendigando, uma criança maltratada, sofrendo algum tipo de privação, tá bom? Porque isso me deixa muito triste. Tudo bem? Eu espero que você me entenda bem, tá? E não me julgue, julgue o que eu estou falando, tá bom? Muito obrigada e até mais.